Beleza. Insta aqui? Você vai entrar no Insta? Isso. Pessoal do Insta. Muito bem, turma. Na verdade, era tudo estratégia, né? Para chamar a atenção do público. O público ficar no suspense, assim, cara. Pô, esses caras vão fazer cagada ou não vão? Aí, ó, tá vendo? Vamos ver se esses caras sabem consertar essa bagaça. Passei por isso já. Aí, pessoal lá no Insta de novo. É isso aí, é nóis, velho. Achou que o foguete não fosse decolar, né? É isso. Cara, sensacional. Tudo é possível para um pamonheiro. Muito bom, turminha. Então vamos lá. Com força, hein? Pessoal, muito obrigado por vocês estarem aqui, meus convidados e vocês que estão aí do outro lado, cara, sensacional. Conheço a galera que está entrando aí, uma galera muito top, muito engajada, querendo ter novos conhecimentos, querendo trocar ideia, querendo debater assuntos bacanas que nem a gente está fazendo, tá? E, cara, a gente fala que é um programa de entrevista, né, que é o Fale com a Pamonha. Não, mas é um programa de entrevista, com debate, com troca de ideias, com bate-papo de amigos, com cafezinho, é tudo junto, né? Um negócio bem descontraído, bem legal. E eu tenho certeza que o pessoal que está assistindo, está seguindo a nossa programação, tem encontrado, além de conteúdo super importante, tem encontrado um bate-papo de alto nível, com os convidados também de altíssimo nível, né? Então a gente tem visto que a importância de trazer essa galera para falar, né, abertamente com as pessoas que estão nos assistindo, que ouvem a gente, porque tá todo mundo precisando aí de uma orientação, eu acho, né, cara? A orientação nesse momento tá valendo muito, mesmo que seja de graça, né? Mas as pessoas estão tentando buscar, cara, onde é que eu vou, né? Onde é que eu vou buscar orientação? Com quem eu vou buscar orientação? Quilos de informação, todo mundo abrindo seus cursos, seus treinamentos, cara. E, para falar a verdade, isso é maravilhoso, cara. Maravilhoso. Porque tá na mão da galera lá do outro lado o que eles vão assistir. Né? Que nem aquele lance do controle remoto, né, cara? Pô, os caras reclamam pra caramba de algumas emissoras. Falam, pô, você tá com o controle remoto na mão, né, cara? Ou você desliga a TV, ou você muda de canal, ou você vai assistir um filminho, ou você vai ler um livro. Meu, faça a sua escolha, aquela escolha que você acha que é a mais certa, a mais correta. Mas vamos embora, gente. Vamos lá que a gente tem bastante coisa para conversar. Então, ó, seguindo os nossos padrões de excelência, vamos começar com o Betão, né, que a grande maioria já conhece também. Meu parceiro de negócios há muitos anos, sócio, né, há muitos anos também, amigo há muitos anos, profissional extremamente competente, um cara, gente finíssima. Eu peço para que as pessoas, né, cada convidado se apresente. Eu acho que é melhor, né? Cada convidado se apresenta do jeito que acha melhor. Betão, hoje você representa o nosso MIP Piracicaba, cara. Vamos lá, parceiro. Quem é você? Pessoal, bom dia Roberto, Jonathan, bom dia. Pessoal que nos assiste aí pelo Instagram, pelo YouTube, sejam bem-vindos, bom dia para vocês. Bom, o Roberto já falou quem eu sou, né? Eu acho que eu não preciso nem me apresentar mais. Muito obrigado pelas palavras aí. Posso até ir embora, ganhei o dia já. Bom, mas só para quem de repente não me conhece ainda, meu nome é Beto Ferraz, eu sou coach de negócios e alta performance profissional. Como o Roberto bem colocou, eu sou sócio do Roberto aí em inúmeros projetos, né? Dentre eles o MIP, somos diretores do MIP Piracicaba. E é um prazer estar aqui com vocês. Obrigado, Roberto, pelo convite, Jonathan, por estar aqui para a gente trocar ideia e tentar, nesse momento, contribuir ainda aqui um pouquinho, né? Para que as pessoas, de repente, consigam achar aí um norte, consigam achar um caminho dentro de tudo isso, dessa revolução que está acontecendo. Obrigado, Betão. Valeu, cara. Vai ser muito top essa nossa jornada hoje. E o nosso convidado externo, que é chique pra caramba, hein, cara? Na verdade, ele é híbrido, né, cara? Ele é externo porque ele tá em outra cidade só. Só por causa disso, né? Só. Mas já é pamonheiro já, cara, né? Vamos lá, meu irmão. Tamo junto. Se apresenta. Vamos lá.
Bom dia, galera. Obrigado aí pelo tempo, ainda mais, né? Convite, cara. E principalmente sabadão de manhã, né, cara? Forçar a barra, né? Mas, pô, show demais. Muito obrigado pelo Pamonha, pelo Beto, convite. Obrigado, Beto, também. O outro Beto, pela companhia aí também, amizade, cara. Tantos outros. A gente se conhece há pouco tempo, mas, assim, é um negócio que é tão legal, né, cara? A gente troca tanta ideia boa, né? Ideia pesada, assim, que é um negócio que, para mim, assim, tem sido muito enriquecedor, assim. Um aprendizado, uma parceria muito massa. Obrigado. E para a galera que está assistindo aí, sejam bem-vindos, show de bola. Justamente, obrigado pelo sábado de manhã de vocês aí. Vocês podiam estar fazendo qualquer outra coisa. Eu acho que o intuito realmente está bem nessa linha, né? Poder contribuir com ideias, mesmo que sejam visões, às vezes só uma forma de enxergar parte do processo, parte dos problemas, já dá uma luz para resolver, né? Então, acho que é bem nesse sentido aí que a gente está nesse tema de hoje aí. Eu sou o Jonathan, trabalho com consultoria empresarial estratégica, trabalho bastante orientando empresas com relação a como estruturar ações e alinhadas junto ao planejamento financeiro, vendas, gestão comercial e tal, para poder alcançar resultados, geralmente de crescimento, mas uma coisa interessante, só de propósito, que eu comentei pouco isso na minha vida. Quando a gente começou com um produto que o meu pai chamou de caixa positivo. E ele trabalhava com recuperação de empresas em crise por causa tanto de mercado quanto por fraude, né? Então, nossa expertise meio que nasceu da crise, né, cara? Então, é muito louco poder trazer isso hoje e colaborar com essa experiência, porque realmente espero que eu também passei, né, por crises, né, com família e tal, empresa, e vi meu pai também sofrendo muito com isso, vi muitas famílias sofrendo com isso, e eu acho que o intuito é realmente poder reduzir o impacto, né, se não zerar o impacto, reduzir o impacto, por isso que a gente está aqui. Por isso, obrigado e parabéns pela iniciativa, vocês estão de parabéns, valeu mesmo, galera. Tamo junto. Aí depois também no finalzinho você fala também das suas iniciativas, tá, cara? Você também sei que você criou coisas Tranquilo, bacanas, fechou. tá? A gente vai participar juntos, né? Segunda-feira que vem também, numa dessas suas Segunda-feira, iniciativas. Massa, cara. Obrigado. fechou. Seja bem-vindo. Roberto, Bom, Roberto, fala, pode Betão. dar um spoiler aqui ou não? O Ô, Jonathan falou lógico. que ele é pamonheiro, mas muito em breve ele vai ser nipeiro também, né? Pois é, né, Também, cara? cara. Tô no processo aí, cara. Que massa, né? Exatamente. Pô, mas da Logo, hora. logo vai tá dirigindo aí um MIP lá em Campinas. Muito massa, cara. Isso é É nóis. fundamental pra gente fazer essa conexão cada vez mais, né, com pequenos e médios empresários que tem essa vontade, né, cara, essa garra de falar, pô, tô vivendo um momento dificílimo, mas estamos aí, estamos juntos e vamos partir para cima, Fazer né? virar. Fazer Isso virar. mesmo. É isso aí. Então vamos lá. Eu tenho, né, sempre uma primeira pergunta, depois a gente deixa mais à vontade, o Betão depois vai interagir com a gente também. Mas vamos lá. Ô, Jonathan, cara, a gente está vivendo, né, lógico, um momento de total incerteza, um mundo VUCA total, né? E isso sempre vem à tona nas nossas conversas. Não é mais conversa de bar, porque a gente não está indo a bar, né? Mas senão seria conversa de bar, né? Total. É o que está rolando hoje, né? Então, crise política, crise econômica, crise na saúde. Eu entendo que esse momento, cara, ele mostra o melhor e o pior das pessoas. É sempre assim, né? Em momento assim, Sim. ferrado de crise, mostra sempre o melhor e o pior das pessoas. Você que tem essa aproximação como consultor nessas organizações, com executivos, com empresários, empreendedores, cara, como é que você está vendo isso, cara? Como é que o pior e o melhor das pessoas estão se mostrando nesse mundo VUCA, cara? Fechou. Cara, interessante falar disso, porque eu e o Montanha, a gente estava conversando ontem sobre isso, e surgiu muito aquela ideia, assim, do tipo, o que as pessoas fazem por sobrevivência, né? O que a galera considera sobrevivência até. E às vezes a sobrevivência é só uma forma que a galera tá presa, apegada à realidade, né? Aquele negócio, o mundo que já não mais é daquele jeito vai mudar, né? VUCA, esse conceito, né, de mudança e tal. E, bom, a gente veio da computação, então a gente veio vivenciando a revolução digital. Tanto que o pessoal fala sobre transformação digital, hoje eu trago bastante a visão da questão da revolução digital. Por que revolução digital? A gente estava naquela ideia de que a transformação ou que a indústria 4.0 seria sempre algo
contínuo, né? Então, a indústria era a 1.0, 2.0, 3.0 e vai seguindo essa linha. Mas ninguém tinha se atentado para o fato que o mundo digital ele traz muita disrupção ao ponto de que boa parte das coisas que a gente tinha antes, talvez a gente não vá usar, ou talvez não tenha como usar. Até mesmo esse momento está trazendo um conceito interessante que rolava muito em software livre, né? São projetos de código aberto e tal, o famoso open source, né? Várias comunidades colaboravam entre si sem ganhar dinheiro com isso, sabe? Então era um negócio muito pelo tipo, olha, eu ajudo com o meu conhecimento e com minha capacidade técnica para ver algo acontecer, para ajudar outras pessoas que são como eu, né? Eu até gosto de trazer essa memória porque foi uma vivência muito forte para mim. Eu ainda estava na faculdade também, né? Moleque zoando um monte na internet, mas quando rolou a Primavera Árabe, né? Na Primavera Árabe teve o corte de acesso, né, do Egito, e nisso a gente foi lá ajudar a conectar os caras de volta, né? Então foi aquele rolê. Tipo, eu refleti muito sobre por que a gente fez isso, por que a gente entrou nesse processo de ajudar os caras a conectarem de novo e tudo mais, por que a gente ficou preocupado. E a real é que, assim, o mundo digital, ele traz tudo que a gente cria para a gente ver a nós mesmos, né? Então, a gente foi para o mundo digital para encontrar a si mesmo e a gente se encontrou do outro lado do mundo, né? Então, eu vejo que é a mesma coisa por que a gente continua conectado e tal. O que acaba acontecendo nesse caso, né, é que a gente fica muito exposto. Então, aquela imagem que tinha de rede social antes, onde você podia montar uma imagem, montar uma pessoa, montar uma persona e viver aquela persona só com algumas imagens, cai por terra quando você vai para uma questão de live, que você tem que ser você mesmo, se apresentar, se mostrar, né, dar a cara a tapa, né? E, além disso, fica ainda muito mais atenuado pela questão da sobrevivência, né? Esse negócio... Eu vi empresas que são consideradas em parte mastermind, que são consideradas galera que é influencer de modo geral, tratando o momento como se fosse assim, o momento agora é da melhor competição possível, da maior competição possível. É hora de ser competitivo. Tipo, cara, isso mostra assim, enquanto tem uma galera que está querendo ser competitiva, tem uma galera que quer ser colaborativa. E daí que esse mundo está em conflito agora, né? O que eu vejo até mesmo eu acho engraçado, a galera fala sobre colaboração no sentido de, tipo, você tem que ser colaborativo com a sua equipe. Mas, cara, você tem que pensar que o mundo é a sua equipe hoje. Exemplo, antes se tratava o cliente da porta para fora da empresa. Hoje você tem que tratar ele de fora, de dentro, de todo lugar, de todos os lados, né? Porque, tipo, ele tem que fazer parte do processo criativo da empresa também, com relação ao produto e serviço. Só faz sentido um produto ou serviço, como mostra a Startup Weekend, né? Só faz sentido se ele vem de uma necessidade real do cliente e se aquele produto ou serviço ajuda o cliente. Então, a questão da colaboração acho que está emergindo e esse fator da competição versus colaboração também me traz, né, crise política e tal, o fator ético, né, envolvido, que existe uma ideia por trás desse movimento de software livre e tudo mais, que fala que o conhecimento deve ser livre, porque todos respiramos o mesmo ar, dividimos a mesma terra, né? E todo conhecimento gerado não é um conhecimento gerado só para meu benefício, é para a humanidade como um todo. Então é muito egoísta ou até mesmo antiético se eu gerar conhecimento, aprender alguma coisa e guardar só para mim. Então, eu acho que assim, o interessante realmente desse momento é que a gente tem esses dois lados e essas duas mentalidades que são históricas, né, rolando. A minha maior preocupação historicamente, o mundo sempre se mostrou meio que 2001, uma Odisseia no espaço, né? Tipo, que daí macacada vai lá, se dá porrada mesmo e acaba com tudo em favor só de disputa por poder. Mas do meu lado romântico e idealista da coisa, eu sempre vi do sentido assim. Há um exemplo que é prático, é a minha própria vida. Eu não poderia ter começado a trabalhar com suporte ao usuário quando eu tinha 12 anos de idade e tal, se não fossem fóruns e comunidades de software livre e aberto, né? Então, você vê, tipo, se o pessoal não tivesse compartilhado o conhecimento deles comigo, eu não teria tido a oportunidade de ter renda para mim e para minha família na época. Então, você vê que louco, né? Então, eu acho que, assim, o momento de crise do agora representa bastante isso, assim. Quanto mais a gente conseguir criar valor em conjunto, aquele negócio da espiral positiva do Bill Gates, né? Montanha sempre comenta. A questão a gente tem que fugir muito da lógica que era antes para criar esse novo momento. Eu acho que esse negócio de estar todo mundo trancado em casa através da internet gera bastante empatia,
né? Daí os desafios de digitalizar a gestão. O que acaba acontecendo? O pessoal tem uma dificuldade de trabalhar em grupo gigantesca, online. Até mesmo eu publiquei um texto sobre questão de trabalhar em home office e olha que engraçado, eu quase não falei sobre equipe, né? A coisa que eu mais falei é sobre como lidar consigo mesmo trancado em casa, né? Trabalhando home office, que é justamente o mais difícil, é realmente desafiador. Então o pessoal que antes tratava home office como um bando de vagabundo, falava, esse cara tá de home office, faz nada e tal, não sei o quê, agora tá assistindo qual que é o drama, né? De você estar em casa, assim, o pessoal pedir para você receber alguma coisa, para você resolver algum BO e tal. Enfim, mas eu acho que esse momento está trazendo à tona, realmente, o melhor e o pior das empresas e pessoas, e, ao mesmo tempo, está desenvolvendo uma grande capacidade de empatia nesse sentido, porque a galera está tendo um momento para refletir, né? Aquele negócio. A gente sempre se ocupa do nosso trabalho para evitar lidar com nós mesmos, né? Então, porque no trabalho a gente consegue ter algum desempenho rápido, fácil, ter resultado. Agora, na hora que a gente tem que lidar com a nossa vida pessoal, a gente acaba evitando porque as respostas são mais difíceis, as perguntas são mais difíceis, né, de responder. Então, acho que o que acaba acontecendo a galera tendo que ficar sozinha, né, tem que rolar aquele vazio, assim, aquela solidão, acaba preenchendo das perguntas e eu acho que acaba desenvolvendo mais, né. Até mesmo pela questão, assim, a falta do contato. Por que eu sinto falta do contato com outras pessoas? Até mesmo da questão dos clientes, né? Como que eu faço hoje contatos com meus clientes de uma maneira pessoal, sem ser presencial? Essa é uma pergunta forte aí. Mas é isso, cara. Eu acredito que o desenvolvimento do agora tá interessante nesse sentido. E faz parte do processo. Betão, até acho que esse tema, né, esse conteúdo, ele perspassa aí pela tua atuação de coach, né? Até pela sua percepção também, desse contato que você tem direto com executivos também, com gestores, com gerentes, né? Cara, manda aí, se você quiser pode comentar ou se quiser fazer uma pergunta específica aí para o Jonathan, fica à vontade. Peraí, só um minutinho, o pessoal aqui do Insta, ó. Se quiser, vai lá para o YouTube, tá? Tá sendo ao vivo no YouTube, você consegue ver todo mundo que está batendo papo aqui. Vamos lá. Eu queria pontuar algumas coisas, depois eu tenho pergunta para o Jonathan. Sim, vamos aproveitar o nosso convidado aí e extrair o máximo do conhecimento, da bagagem que ele tem. Eu vejo que o Jonathan falou bastante sobre a questão da gestão 4.0, né? Essa coisa de olhar e entender que o centro é o cliente, é o teu consumidor, o teu cliente, e então entender qual é a demanda dele, qual é a dor dele, qual é a expectativa dele e atender isso daí. O grande problema que eu vejo hoje, principalmente com os clientes que eu atendo, né? Como eu sou coach de negócios e alta performance, 99% dos meus clientes são executivos, gerentes e inclusive empreendedores, donos de negócio. E o que eu vejo está relacionado muito a uma questão de cultura, do comportamento dele, o quanto que o comportamento dele influencia a cultura do time, a cultura da empresa dele, sem que ele perceba, né? É importante a gente planejar nesse momento, é importante você saber para onde a empresa vai, mas o pai da administração moderna aí, né, o Peter Drucker, ele disse uma frase muito bacana, ele fala que a cultura devora a estratégia no café da manhã. E o que eu vejo acontecer muito é isso, é o empreendedor chegar para mim, às vezes com o plano de ação dele bem desenvolvido, bem traçado, e ele não consegue entender o que acontece com o time dele, né? O Jonathan falou o desafio do cara que está lá de home office, que não está produzindo, ou que as pessoas acham que não estão produzindo. E ele não consegue entender que é o comportamento dele, é a cultura que ele consciente ou inconscientemente está criando, que está conduzindo isso, né? Então, eu acho que outro dia me perguntaram, Beto, qual que é o maior desafio do pequeno empreendedor hoje? Para mim, é o próprio empreendedor, é ele entender que ele está criando uma cultura o tempo todo, de acordo com o que ele pensa, o que ele fala, mesmo que ele não perceba isso, né? E aí tem uma coisa muito legal, né, Jonathan? Eu queria perguntar se você concorda, e ao Roberto também, é que o empreendedor brasileiro, como brasileiro de um modo geral, ele é muito bom de improviso, né? A gente sempre dá um jeitinho. E esse comportamento, essa mentalidade, ela é muito perigosa, principalmente em momentos como esse. Porque muitas vezes esse comportamento impede que você se desenvolva, que você se prepare. O Jonathan colocou aí, tem um mundo digital se reinventando. A maioria dos pequenos empreendedores nem estão no mundo digital ainda. Eles não sabem nem o que é, quanto mais toda essa reinvenção pela qual o mundo digital está passando.
e aí ele acaba não se desenvolvendo. Por quê? Na cabeça do pequeno empreendedor por que eu estou falando daquilo que eu vejo todo dia de pessoas que sentam na minha frente, tá? Por que eu vou me desenvolver, me preparar, gastar tempo, energia, gastar dinheiro com isso, se o jeito que eu fiz até hoje me trouxe até aqui, né? Percebe? Isso faz com que a zona de ação dele se transforme na zona de conforto. Porque ele executa, mas ele faz aquilo que já não está mais gerando resultado. Gerou no passado, mas não gera mais. Então ele não se preocupa com esse desenvolvimento e continua fazendo aquilo que no passado foi legal pra caramba, que funcionou, mas que hoje não está funcionando. Não leva a empresa dele a crescer. Né? Não resolve o problema. Ou pior, como a gente costuma dizer aqui no interior, Jonathan, faz a empresa dele crescer igual rabo de égua, para baixo. Né? E ele não consegue ele não consegue perceber o que está acontecendo. Ele está agindo, ele está fazendo, ele está planejando, mas ele está olhando para um mundo que não existe mais, né? O mercado dele mudou, os concorrentes mudaram, os hábitos de consumo dos clientes mudaram, a política mudou, a tecnologia mudou, tudo mudou, né? E muda agora numa velocidade absurda. E ele não consegue acompanhar isso. Então, ele pega tudo aquilo que era para ser zona de ação e acabou virando zona de conforto, porque ele só faz aquilo que ele já está acostumado a fazer. Isso é uma sabotagem muito perigosa. O resultado não vem e ele não entende, né? Afinal, ele está, de uma certa forma, acomodado, fazendo aquilo que ele aprendeu a fazer, e dentro da zona de conforto. Então, esses comportamentos, essa mudança de mentalidade é que eu defendo, né? Isso, inclusive, que eu trabalho com as pessoas, e que precisa ser desenvolvido. Por isso que eu afirmo com tanta certeza, baseado nos inúmeros clientes que eu já atendi, que hoje, agora vem a pergunta para você, se você concorda com isso, Jonathan, que o maior desafio do pequeno empreendedor é ele próprio. Total. Nossa, total. O maior inimigo que a gente tem, eu acho que é empreender, é realmente nós mesmos, né? E não é numa questão assim, igual, a galera tá colocando essa ideia de que, tipo, você tem que ser super-homem e super capaz sempre e tal. Pô, cara, eu acho que tem muito do saber lidar consigo mesmo, também saber errar, né? Saber aceitar os próprios erros. Eu vejo isso, né, nesse aprendizado digital, né? Acontece que as pessoas ficam com medo de mexer nos sistemas, ficam com medo de fazer novos processos e tal, ou tentar de novos jeitos, porque também tem essa questão da cristalização do conhecimento, né? Do tipo, já aprendi, sempre fiz assim, deu certo, né? Por que eu vou mudar agora? Mas também tem a questão do tipo, eu não sei o que vai acontecer quando eu apertar esse botão. Meu velho sempre usava uma expressão que eu achava engraçada no computador, assim, eu comecei a mexer com computadores, eu tinha uns 3, 4 anos de idade, né? Tipo, eu jogava Space Invaders, né? No 386, com monitorzão CRT de fósforo verde, saca? Tipo, aquilo lá era... Nossa, foi apaixonante para mim, né? E com o tempo eu fui começando a mexer com os computadores, abrir, né? Testar e tal. E eu cheguei a queimar componente, cheguei a dar muito problema. E, pô, na época era um negócio absurdo, né? Só que até chegou um momento, quando eu tinha lá meus 7, 8 anos de idade, que virou meio Lego, né? Então, virou uma brincadeira, né? E ao ponto de conseguir mexer sem ter problemas de novo. Mas eu vivi muitos problemas. E daí, a coisa que eu via nas pessoas quando eu ia prestar suporte, etc., e isso me ensinou muito, foi assim, o pessoal realmente tinha medo de fazer algo diferente pela questão assim, olha, eu não sei o que vai acontecer a partir disso, ou não sei quanto tempo vai levar até eu aprender. Eu acho que, realmente, para a galera que está empreendendo e tal, eu acho que a melhor forma, né, eu acho que existe uma questão da aceitação a si mesmo, né, de você olhar assim e falar, cara, eu ainda nunca vivi isso. Exemplo, agora da quarentena. Quem que viveu uma quarentena, né? Então, por que o pessoal está se julgando de não ser espetacular durante a quarentena, né? Tipo, como que você esperava, né, que você fosse viver uma situação que você nunca viveu? É claro que com o tempo você vai criando resiliência, você vai criando mecanismos para lidar com o trauma ou com o pânico, né? E com as crises de modo geral. Mas ninguém estava preparado e ninguém estava pensando assim do tipo, realmente isso vai acontecer. Exemplo, eu que me adiantei bastante com relação à quarentena, eu estava, foi o quê? Dezembro, janeiro, contando vítimas na China, sabe? E, tipo, eu me adiantei bastante comparado com uma galera, assim, que foi ver na hora, puta, fudeu, tô em quarentena agora, né? Mas eu acho que, assim, nesse sentido,
O que rola é que o grande desafio para empreender e para ter sucesso em qualquer carreira, não só na questão do empresariado, etc., é um fator que a gente, na computação, a gente valoriza muito, porque é uma ciência de meio. Por ser uma ciência de meio, a computação ela pode estudar a si mesma, né? Mas, na verdade, ela é feita para ajudar outras pessoas a alcançarem outros limites, né? E superarem obstáculos cada vez maiores, né? Mas a gente, no trabalho de computação, a gente tem que aprender o trabalho do nosso cliente. A gente tem que aprender como o nosso cliente pensa. Então, necessariamente a computação ela ensina a aprender. Então, acho que essa que é o grande desafio, né? Você conseguir se manter aprendendo, se manter com um olhar humilde, né? E curioso, de olhar para as situações e querer ver o que pode ser feito diferente. E, além disso, eu acho que outra parte que é difícil, mas que é importante deixar, é a frustração de errar. Muitas vezes eu vi empresário virando para mim falando: eu já tentei isso e não deu certo. Pô, cara, mas para analisar, em vez de fato, como você tentou. O que foi que você fez? Às vezes, se você mudasse ali uma coisinha ou outra, dava certo, sabe? Então, eu acho que realmente o aprendizado é realmente o maior obstáculo, e esse só a gente pode controlar, só a gente pode desenvolver. Somos Vou nós. aproveitar e fazer um gancho com isso. Posso, Betão? Você desculpa, quer comentar? Claro, por favor. Não, eu só ia complementar o seguinte, né? Se você me permite. O que o Jonathan falou é muito, muito legal, né? Eu acabei de falar que ele falou do erro, né? E o erro é um negócio muito louco, porque eu acabei de falar, o principal desafio, e aí já não é mais do pequeno empreendedor, né? É do empreendedor, independente do tamanho dele, eu falei que é ele próprio. E a gente acabou de falar aqui, né? Citou o Peter Drucker lá dizendo que a estratégia devora, a cultura devora a estratégia no café da manhã. E é muito louco isso quando a gente traz o erro para essa equação, que é outra coisa que eu vejo muito. Muito legal você tocar nesse assunto, Jonathan, porque sabe o que eu vejo muito? É assim, né? Como é que o empreendedor lida com o erro dele e o erro dos outros. Então, sabe o que eu mais vejo os caras sentarem na minha frente e falar o seguinte, ó, uma coisa que eu falo para todo mundo, já de cara, né? Porque a mentalidade ela é muito complicada com relação ao erro. O erro precisa ser um professor, não um carrasco. E por incrível que pareça, a gente tem uma tendência, uma cultura de o erro é um carrasco. Então, qual é a cultura que reina na maioria das empresas ou na mentalidade dos empreendedores? Ninguém pode errar, você não pode errar. E você não constrói nada nesse mundo dinâmico se você não testar. E testar passa por errar, meu amigo. Então, sabe, eu vejo muitos executivos que sentam na minha frente, gerentes, diretores, inclusive vendedores, né? Que estão assim falando muito, né? O termo agora é legal falar em startup, falar em nova economia. Então eles falam em como inovar, como gerar disrupção no seu setor, na sua empresa, na sua equipe, no seu negócio, mas não aceitam e nem permitem o erro, sabe? É um contraponto, um contrassenso, né? Eu estou falando que a gente tem que ser disruptivo, que a gente tem que pensar diferente, mas eu não permito o erro dentro da empresa, tá? Então muitas vezes eles estão mais empenhados e preocupados em achar o culpado para expor e muitas vezes até para punir do que para encontrar a solução. Cara, e isso é fatal num ambiente desse, né? Nesse ambiente moderno. Por isso, você cria a cultura do quê? De insegurança, de medo, você poda a criatividade e todo tipo de iniciativa proativa que o seu time possa vir a ter. O cara vai falar, hein? Vou pôr a cara para bater lá, daqui a pouco os caras me mandam embora. Então, é preciso, principalmente o empreendedor, na minha opinião, é preciso ele entender o seguinte, e aí eu não sei se o Jonathan e o Roberto concordam, né? Mas é preciso ele entender que não existe inovação, e a gente está precisando de inovação agora, tá? Não existe inovação, não existe disrupção sem o erro, tá? E que vocês permitam o erro, saiba que você vai errar e que isso vai custar dinheiro, mas é a única forma de continuar ganhando dinheiro. Total. Então parece até que foi combinado, né? Olha, peraí, só deixa eu falar aqui, ó. Posso só fazer uma frase assim? Vai só lá. O Beto falou da questão da gambiarra. No Open Mic do TED que rolou aqui, eu fui falar justamente sobre a gambiarra. E tem dois lados da gambiarra, igual o Beto também puxou a ideia do lado A e lado B da situação. A gambiarra tem dois lados. De um lado, a gente é sensacional, a gente tem uma malemolência que a gente resolve e faz mesmo sem ter condição. Por outra, se a gambiarra ela deixa de ser temporária e passa a ser permanente, né, que é esse negócio de cristalizar o rolê e tal, e não querer fazer de outro jeito, eu vi muito isso na minha família. Minha mãe sempre foi mestre nas gambiarras, assim, saca? E as gambiarras se tornavam eternas, assim.
E daí, na hora de resolver, putz, mas isso vai custar dinheiro e tal, às vezes não vai dar certo, a gambiarra tá dando certo, não mexe. E então tem um lado negativo da gambiarra, que daí você não evolui também. Então eu acho que está bem vinculado essa questão. E eu acho que a questão de saber lidar com os problemas, aqui no Brasil tem um negócio bonito que é a forma de superar apesar de qualquer coisa e até mesmo sem recurso. O lado triste é literalmente que assim, a gente acaba tentando fazer isso com tudo e a gente não sabe lidar com ter recursos ou pensar antes de fazer. A gente vai fazendo. Então, é só Isso aí. esse pequeno... O famoso Fiat 147 com a traseira de Fusca, né? Maior gambiarra que essa, não tem jeito. Exatamente. Galerinha do Insta, obrigado por vocês estarem aqui. Se vocês quiserem ver a galera com quem eu estou conversando, vai lá pro nosso canal do YouTube, tá bom? Pessoal, por favor, façam perguntas. Pessoal do YouTube, façam perguntas. A galera tá aqui para responder também, tá? Aí eu queria emendar uma outra pergunta aqui com base no que o Beto acabou de dizer também. Olha só, ô Jonathan, qual a relação, cara, que você faz entre, se há essa possibilidade, tá? Entre quarentena e inovação, cara. Porque o mundo tá louco, completamente louco, né, cara? Assim, ninguém sabe o que vai acontecer no dia seguinte. Mas o que aconteceu? Eu sei porque eu estou vivendo essa experiência, né? Mas qual é essa relação exatamente, cara, entre quarentena e inovação? Porque a questão comportamental já foi abordada aí, né? Fechou. Cara, então, você sabe que eu estava pensando isso essas semanas, não sei, existe um pensamento, existe uma questão filosófica, até mesmo que vem da época do iluminismo, né, que é interessante. Tem a questão do construcionismo com a questão do observacionismo, que é a forma assim, a gente que se baseia bastante na ciência vai pela ideia do observacionismo, né? Então a gente quer evidência, a gente quer teste, né? A gente quer medir e tal. E a galera do construcionismo mistura conhecimentos independente, né, do que seja. E derivados dessas linhas de pensamento, né, eis que surge o pensamento econômico e tudo mais, até mesmo porque, né, muito efervescentes essas épocas, né? E do vindo para cá, século XX, né, pós-revoluções industriais e tal, dessas linhas de pensamento, a gente tem a questão do que a galera chama do liberalismo econômico, né, do Adam Smith, né, e do Friedman, né, e daí a gente tem o Keynes, né, que é o cara da crise, né, e eu acho que assim, Keynes é o cara daquela história que tipo, se uma criança vai e quebra uma janela de um mercado no centro da cidade, ela gera um movimento econômico, né? Tipo, porque ela fez o lojista ter que trocar o seu vidro, né? Então o vidraceiro ganhou dinheiro. Daí na linha do pensamento liberal, a galera pensa na ideia do tipo que, na verdade, isso só trocou dinheiro de bolso, isso não criou novo valor, né? Então, que a ideia é que você cria novo valor quando você soluciona novos problemas, né? Então, entregar novas soluções realmente é o que agrega valor. E daí, nesse sentido, que eu vejo é que meio que a realidade ela é híbrida, né? Eu estava falando isso até mesmo antes de rolar a quarentena, né? No bate-papo, porque, em vez de fato, claro, você tem a inovação por você querer criar algo, mas, assim, não existe nada melhor do que a necessidade para você realizar algo espetacular e fazer coisas que você nunca fez antes. Então, nesse sentido, Keynes tem bastante razão de, tipo, sim, a crise gera um movimento, ela gera esse movimento inovador para solucionar todo o problema. Mas, ao mesmo tempo, a gente não pode depender só disso, né? A gente não pode viver em função de ter que ter um momento de crise para a gente poder tentar novas coisas, ou tentar fazer algo novo. Então, eu acho que, assim, claro, os dois pensamentos têm espaço e têm suas razões, mas a realidade ela acaba envolvendo os dois, não é uma questão de um ou outro, como geralmente a galera... Não é antagônico, igual geralmente a galera coloca, né? Eu acho que é complementar. E, cara, o interessante desse negócio da crise que eu estou observando é, justamente, o pessoal caiu muito numa área de... assim, tá, só para contar um pouco de história, né? De sentido sem estender muito. Quando eu era moleque, me zoavam porque eu ficava tanto assim no PC, né? Tipo, a galera ficava zoando e tal, né? Tipo, era engraçado, né? E, tipo, ser nerd não era legal, igual se tornou de uns tempos pra cá, sabe? Ser nerd era ruim, era errado, assim. Então a gente tinha um esforço ativo do tipo, mano,
eu vou continuar sendo quem eu sou e foda-se o que os outros pensam, né? Já era. E daí, agora, nesse momento, assim, todo mundo se viu refém dos nerds, né? Então, o negócio que eu tinha vários amigos até já que comentavam, né? Que negócio que o nerd que você zoa hoje é o seu chefe amanhã, né? E, cara, é interessante porque a galera entrou no mundo digital, e eu sempre vi isso, eu acho que até mesmo é importante falar quanto à questão inovação, que a galera tem muito medo de ser julgada, sabe? Tipo, quando eu vejo o pessoal precisando de ajuda em TI, as pessoas elas vêm com uma... Sabe igual o cachorro quando fez alguma coisa errada, sabe? Orelha baixa, assim, tal, tipo, cabeça baixa, tipo, mano, me ajuda, tipo, por favor, e tal, né? Pedindo uma larica, assim. O pessoal vem com uma vergonha gigante. Ontem eu estava ajudando um rapaz a usar sistema CRM, um cara é vendedor. Pô, o cara é vendedor, trabalhou com umas coisas mó foda e tal, e ele estava acostumado só a usar o celular, ele nunca usou o computador, saca? Então, velho, o pessoal ele tinha vergonha do tipo, desculpa que eu errei. Tipo, cara, não, velho. Eu já tive no seu lado e vou estar novamente do seu lado dentro de alguns dias, sabe? E a inovação acho que acaba indo muito nessa linha. A gente deixa de fazer coisas novas pelo medo do que os outros vão achar ou essa cultura, igual você falou, do erro, né? Do erro ser algo que pega e te crucifica. Né? Na nossa cultura, só outro exemplo, eu cresci numa escola construtivista. Nessa escola, a gente trabalhava mais por problemas e projetos e não tinha muito a questão de prova, tinha avaliação, que era diferente. Então, mesmo se eu não desempenhasse na prova escrita, depois podia ter uma prova oral, debater um projeto, e a gente desenvolvia o negócio. Eu acho que é muito mais nessa linha, sabe? Entender que cada um é de um jeito e não julgar pelos erros. Eu vejo agora, igual nessa crise política, o pessoal está colocando muito, sempre colocou, né? Essa questão de quem tem que ser punido por estar errado. Agora, fala para mim, quem é que realmente tem certeza sobre todas as decisões que toma? Ou quem é que realmente tem certeza sobre um jogo político, em meio a uma puta mídia, de saber, em vez de fato, o que está acontecendo por trás do pano ali? É um jogo muito mais alto do que a gente. Então, você olhar para o seu próximo, que está na mesma, né, vivendo a mesma realidade aqui, e falar, e botar o dedo na ferida, falar, esse cara, você sofra, né? Tipo, não faz sentido. Faz mais sentido o pessoal se acolher e falar, pô, legal, então vamos construir algo junto, né, do que viver nessa dor. Então, por isso que eu acho que, assim, né, o Keynes da crise, né? A gente estava naquela ideia de que crise seria algo sempre positivo, que cria novas coisas. Na política, a crise é uma constante e não cria absolutamente nenhuma ideia nova. Então, a gente precisa equilibrar isso e não ter medo novamente, de errar, né, e de tentar o novo. Que a cada momento, aquele negócio, a galera fala que a espécie que sobrevive é a espécie mais forte, né? A grande questão é a mais adaptável, né? Não é a mais forte. Então, acho que isso traz um bom aprendizado até mesmo para as empresas gigantescas. Para dar um exemplo empresarial pesado nesse sentido, é o quê? A IBM. Vocês já ouviram a história da Compaq? Eu acho que vocês conhecem a Compaq, né? Vocês viveram a Compaq, né? A Compaq, ela quase foi fechada pela IBM antes da Compaq poder criar o computador da forma como ele é hoje. Se não fosse a Compaq ter reunido os menores fornecedores de hardware do mundo, né, que é a parte física do computador, a gente não poderia plugar um pendrive ou um teclado e funcionar na hora, porque a IBM não queria deixar, você ia ter que comprar só a IBM, ou só a Apple, só etc. E a IBM, na história dela, esses 100 anos dela aí, ó, ela viveu dando dessas. Até que agora, recentemente, a IBM fez o quê? Comprou a Red Hat, que é uma empresa, tipo, símbolo na computação de subversão e de trazer essa cultura digital, colaborativa e tudo mais, né, para as corporações. Então, meio que a IBM se contaminou e está contaminando a própria cultura com a cultura da Red Hat, para se reinventar. Então, você vê, é claro que é muito provável que daqui a 100 anos eles estejam aqui, por quê? Porque eles são capazes de tentar algo diferente e são capazes de se reinventar, assim como eu acho que aprender com os erros, né? Encarar com humildade e sinceridade os próprios erros. E, cara, é isso. Sair errando, quanto mais você erra, mais você aprende. E nesse sentido, para superar uma crise, é essencial fazer isso, né? Beleza.
Tem uma perguntinha aqui do pessoal que está nos assistindo, vamos lá. Foi uma pergunta do Glauco aí para vocês, Betão, Jonathan. Acho que qualquer um vai conseguir responder muito bem isso. Ele disse o seguinte: tenho o objetivo, o foco, a paixão, mas não tenho conhecimento para colocar o projeto em andamento. Estou procurando parceiros para isso. Será esse o caminho? Qual a dica? Por onde começar? Jonathan, responder primeiro, Opa. fica à vontade. Fechou, valeu. Obrigado, gente. Cara, eu acho que assim, primeira coisa para se buscar conhecimento é literalmente, essas parcerias vão dar bastante conhecimento, né? Buscar pessoal que é referência. Em outro sentido também, o que eu devia ter feito no começo, ou menos que eu me sinto, gostaria de ter aprendido logo no começo, primeiras coisas são, a Startup Weekend foi um ótimo começo, um ótimo aprendizado de conhecimento do que eu precisava no começo. Outra coisa é planejamento e gestão financeira, porque aquela ideia de dinheiro e tempo, né? A galera fala que tempo é dinheiro, na verdade não, né? Tempo vale muito mais que dinheiro, e saber lidar com o próprio tempo e tal. E isso na parte técnica, né? Daí do conhecimento da parte pessoal, realmente, Beto, acho que contigo. Respondendo, obrigado, Jonathan, mas acho que é bem esse caminho mesmo, respondendo a pergunta, e é legal essa pergunta, porque a maioria das pessoas chegam assim para mim, né? E você sabe o que é louco nessa história? Essa mentalidade, ela cai depois de 2, 3 perguntas, né? O cara começa a entender que sim, ele tem conhecimento, talvez ele não tenha o conhecimento ideal que ele gostaria de ter, mas ele já possui o conhecimento necessário para ele começar. E você não precisa ser bom para começar, você precisa começar para ficar bom. Então, muitas vezes, o que está por trás dessa falta de conhecimento é o medo. É o medo de errar, é o medo de se expor, é o medo da crítica, é o medo do que vão falar. Então, eu acho que a primeira coisa, para responder a pergunta, acho que é do Glauco, né? Glauco, faz uma reflexão para a tua meta, para aquilo que você quer, o que você já tem de conhecimento hoje, tá? Será que já não é o suficiente para você começar? E aí sim você vai criando estratégias, seja para você adquirir mais conhecimento ao longo do caminho, porque agora a gente tem uma enxurrada de conhecimento, acesso a conhecimento não é mais o problema, está todo mundo liberando conhecimento de ponta de forma gratuita, né? Então olha para aquilo que você precisa e vê se você realmente não tem acesso a esse conhecimento, ou até buscar parceiro para isso. Mas o grande problema é que se você não começar, o conhecimento nunca vai ser suficiente para você. Você vai começar a procrastinar e você vai sempre ter aquela, não, a hora que eu tiver mais conhecimento eu vou. E aí, não, a hora que eu tiver aqui eu vou, a hora que eu tiver aqui. E aí você nunca começa, você procrastina. Opa, Betão brincando de estátua? Aê, travou. Estátua! Deu uma oscilada. Pessoal, vamos lá. Enquanto o Betão retoma aí, tem uma outra pergunta aqui, Jonathan. Vamos lá. Vamos lá. Foi o Gustavo. Ele disse o seguinte: neste momento de quarentena, é o momento ideal para se reinventar, mas também é o momento para colocar as ideias em fase de teste? Cara, sim. Na verdade, até mesmo eu ia comentar, o Betão estava falando desse negócio de que você fica às vezes estudando, você nunca começa. Eu tive o privilégio também na minha vida de conhecer a cultura do punk rock, né? E de viver a cultura do punk rock. E o punk rock é muito essa galera que, tipo, vive à margem da sociedade, tanto quanto a opinião, né? Quanto como vivência, né? Às vezes, cara, a galera, né, que falta comida, falta tudo, né? E às vezes ocupa prédio abandonado para ter onde morar. E o punk rock tem muito essa questão da fazer com o que você tem, né? E no agora. Eu acho que a crise ela é realmente ideal, não só para a questão de testar essas novas ideias e tal, quanto se reinventar, mas de realmente parar para olhar para tudo que você tem como recurso e ver tudo que você nunca enxergou que você poderia fazer. Então, a gente acaba entrando nessa... Uma galera veio falar comigo do tipo, agora estou em um home office, eu tenho tempo de tentar meu negócio. Coisa que eu nunca tinha tido antes. E, cara, aquele momento para pensar, pô, velho, você passar 3 horas aí indo para o trabalho, indo e voltando do trabalho todo dia, realmente é algo positivo, sabe?
não só para você, mas para a questão para o mundo, né? Para pensar aí. Quantas pessoas se movimentam ou o que você ocupa de recurso para fazer isso? Então, eu acho que sim, eu acho que a questão da crise é o melhor momento, né? Para você, claro, de maneira a não abrir mão de se manter bem vivendo, né? Aquele negócio. Você não pode enfiar os pés pelas mãos, mas que, em vez de fato, você tem que aproveitar a oportunidade para essa reflexão, para essa mudança, e para olhar para o que você tem disponível, que você nunca olhou, sabe? Cara, com certeza, esse é o momento. Tudo certo? O Beto está voltando? Tô de volta aqui, né? Parece que caiu aí. Então, você estava brincando de estátua com a gente, né, cara? Enquanto isso, a gente estava aqui trocando uma ideia, batendo papo. Continue aí, Betão. Eu confesso para vocês que eu já nem sei aí até que parte foi, até que parte parou, né? Eu consegui responder, não consegui? Você estava falando da questão do conhecimento, às vezes que a galera fica buscando conhecimento, procrastina e nunca toma ação. Perfeito. O que eu mais vejo é isso, aquela coisa do eu não estou preparado, né? Não, eu preciso ter mais conhecimento, eu preciso ter mais conteúdo. Esquece, cara, esquece. Deixa eu falar uma coisa para vocês, né? Empreender tem que se jogar, não tem como. Você vai errar, você vai fazer merda, tá? Se prepara para isso. É como você ler um livro de natação. Você pode ler quantos livros, quantas teorias você quiser, mas a primeira vez que você entrar na água vai ter caldo, não tem jeito, né? É como aprender a andar de bicicleta assistindo um vídeo, não vai. É ali na tentativa, no erro. E aí a gente volta nessa cultura de novo, né, Jonathan? Do medo de errar, e aí a gente vai ali, vai se segurando, não pode errar. Então, assim, eu não sei ao certo o que você deve fazer nessa crise. O que eu sei é o que você não deve fazer. Cara, na boa, é ficar na inércia, tá? Esperando ver o que vai acontecer. Não, eu vou me preparar melhor, vou me planejar. O mundo é tão dinâmico hoje que você cria um plano de ação que daqui a um mês já não serve mais. Jonathan tá aí, é especialista nisso, você pode falar melhor. Às vezes a estratégia que você criou, no mês seguinte já não funcionou, porque veio um concorrente novo, veio uma tecnologia nova. Então, de novo, olha para você e vê se realmente você não tem o conhecimento ou se o teu conhecimento já é suficiente. O lance aí é que você está esperando ter uma quantidade X de conhecimento ou se desenvolver muito mais. E isso, de uma certa forma, não é uma historinha que você está contando para você porque você está com medo de ir para ação. Total. Eu acho que só colocando assim um ponto sensacional nesse negócio coloca para fazer, vê o que rolou, tenta de novo. É aquele negócio de cultura ágil. Cultura ágil é ficar nesse ciclo, sabe? Você não precisa dar claro, eu e meu velho, a gente sempre fala, né, da galera que pula na piscina com relação a empreender. Tipo, eu achei da hora você usou o exemplo da água também, porque, cara, você vai ficar botando o pezinho, você sempre vai falar que tá gelada, cara. Se você pula de cabeça, você não vai. A única coisa que eu aprendi quebrando, né, com empresa foi a única preocupação que você tem que ter, em vez de fato, nesse sentido, o financeiro de não fazer loucura, sabe? É ser sensato, apenas. Mas sendo sensato, cara, você vai e faz. E começa a fazer com que você tenha o tempo disponível e tudo mais. E não ficar preso também nesse negócio do tipo, eu faço no meu horário livre. Eu fazia muito isso antes, né? Eu ficava, eu vou criar minha startup ou meu aplicativo durante as noites. Então, eu trabalho 40 horas numa empresa, né? Odeio meu trabalho, odeio minha vida. E daí, depois, à noite, eu vou lá e faço o que eu amo. Isso também não é ideal, isso também não é legal. Tem que ter um momento de virada de chave. Só que aquele negócio, se você consegue pensar como fazer essa virada de chave, vamos dizer, se você consegue se manter durante um mês até você começar a ter receita, ou 2, cara, você virou. Eu consegui fazer essa virada de chave pegando meu FGTS, que eram 10 mil reais, cara. Peguei 10 mil reais na mão e falei, velho, vou fazer 10 mil reais virar uma empresa. Velho. Já era. Então, a questão é o planejar. Planejar não tem valor se você não bota em ação. E falar, estou planejando sem nunca terminar o seu plano, também não serve de nada. Ô, Jonathan, deixa eu te fazer uma pergunta. Você deu um exemplo muito legal. Você pegou 10 mil reais e transformou numa empresa. E você acertou de primeira? Cara, não, foi a segunda. A primeira, eu tive a oportunidade de ouro, cara. A primeira foi assim, eu trabalhava numa empresa, fiz um projeto que virou nacional dentro dessa empresa, e daí um dos gestores apareceu assim, eu tenho um amigo que tem uma empresa que precisa de alguém igual a você para fazer um trabalho. Daí, pra você ter noção, era trabalhar com e-commerce em
2008, 2009, né? Cara, vender online, Google AdWords, esse negócio de Search Engine Optimization, SEO e etc., a gente estava fazendo naquela época. E, cara, foi um puta aprendizado. Eu larguei meu trampo e entrei, ou seja, eu saí da minha empresa já com um cliente, né? E daí eu comecei a emendar clientes. Cara, enfiei os pés pelas mãos, sabe? Tipo, enfiei o pé pelas mãos hard. E foi justamente porque eu pensava assim, por isso que eu falo tanto do financeiro, porque o financeiro é realmente aonde pode doer, aonde pode ser aquele problema que, puta, cara, não teve nada que doeu mais na minha vida do que ficar 3 meses morando numa casa de aluguel, com aluguel atrasado, com água e luz cortado, velho. Saca? E foi o que aconteceu nesse processo. Então, por isso que eu acho que assim, é saber fazer essa virada, mas botar ela para acontecer e realmente, velho, sempre tem um momento que se você não pula, sabe, o pular na piscina eu acho que é um puta exemplo mesmo. Se não tem aquele momento que você já se compromete e fala assim, passou, eu geralmente dou esse exemplo com o skate, né? Porque o skate você fica lá, você passa de ônibus em algum lugar, você olha uma escada, você olha um corrimão, assim, você fala, nossa, mó da hora, um dia eu vou pular lá. E daí depois você vai lá e observa aquele espaço. E você fica lá, e você vê o que pode dar certo, o que pode dar errado, como fazer, você começa a praticar o movimento. Até do tempo que você viu a escada, até o momento que você vai pular a escada, existe um processo de preparação que dura, geralmente, uns 3 meses, dependendo de como que você está. Mas daí depois, quando você vai lá e pula, você tem que estar preparado para rolar no chão, porque de primeira você não vai acertar. Então, você vai descobrir novas coisas sobre aquele processo, né? Então, é estar preparado para se adaptar e aprender nesse meio do pulo, né? Ô, Roberto, não tem outro jeito. Sabe o que é mais louco? E eu posso falar por experiência, por aquilo que eu vejo. As pessoas que chegam para mim, que tem essa característica do medo de errar, por incrível que pareça, não é medo de errar. Sabe o que está por trás do errar? Sabe qual é o medo de verdade que está por trás de errar? O medo do julgamento. Tá? O medo de ser julgado, o medo de ser exposto. E a gente precisa parar com essa hipocrisia que a gente fala que não, errar é humano, e a gente não permite, enquanto, né, eu estou falando de uma maneira generalista, mas quem está no papel de liderança, seja o empreendedor, o dono, o gerente, o CEO, ele precisa parar com essa hipocrisia, né, de falar para todo mundo, na frente das câmeras, que o erro é importante, e na empresa dele a cultura ser diferente, tá? Porque a verdade, eu brinco, eu falo muito isso, que o erro nas empresas, sabe o que ele parece? Ele parece aquele tigre que está em extinção. Todo mundo defende, mas ninguém quer saber de levar o bicho para dentro da empresa, entendeu? E aí fica com essa hipocrisia. Então a gente precisa entender, principalmente o pequeno empreendedor, que, cara, esquece o medo do julgamento, sabe por quê? Porque o dedo que está apontado para tua cara hoje, ele vem da mesma mão que vai te aplaudir amanhã na hora que você tiver resultado, tá? Então, se a gente não se jogar, como o Jonathan falou, e não entender o que está acontecendo com a gente, por que eu estou com esse medo? É medo mesmo de fazer ou é medo do julgamento? Você não vai para lugar nenhum. Total. Pessoal, a gente já está quase caminhando aí para os finalmentes, né, do dia de hoje. E eu tenho uma última pergunta para a gente discutir e debater, que é relacionado justamente ao ponto de virada, né? Esse momento, bom, primeiro, nós estamos olhando para o abismo, né, que é o ponto cego, né? O abismo é o nosso ponto cego da gestão, da liderança e da gestão. O ponto de virada é justamente quando você já desceu o abismo e está começando a entender que agora você não está descendo mais, você está começando a subir, né? Esse é o nosso ponto de virada, que até vou falar sobre isso lá para a gente encerrar, sobre o ponto de virada da pamonha, né? Da qual vocês fazem parte ativamente disso. E as pessoas e muitos daqueles que estão nos vendo também fazem parte disso e vão entender. Então, a pergunta é, a gestão, qual é a importância de se identificar uma nova gestão a partir do ponto de virada? Então, uma coisa é ele utilizar aquilo que ele sempre utilizou para tentar sobreviver. Outra coisa é ele utilizar de outras tecnologias, de outros métodos para identificar que ele está no fundo do abismo e ele precisa criar o ponto de virada. Mas e depois também, né? Existe um processo de gestão 5.0, 6.0? Eu sei que eu estou perguntando uma coisa assim que ninguém sabe ainda, né? Mas pela experiência de vocês, qual é o futuro da gestão a partir do ponto de virada? Show. Vou deixar o Beto, que o Beto me deixou na outra aqui. Vai lá, Beto. Vamos lá.
para mim, eu vou falar, por exemplo, qual foi o meu ponto de virada, né? Onde as coisas começaram a acontecer para mim. Foi quando eu realmente mudei a minha mentalidade no sentido. Em que sentido? No sentido de que eu tenho que ter alta responsabilidade. Eu preciso entender o seguinte: sabe a merda que está a minha vida, que está o meu negócio hoje? Sabe quem que é o responsável? Não é o governo, não é a economia, não é a política, não são os meus concorrentes que vendem mais barato, não sou eu, cara, sou eu. É eu que não estou enxergando e entendendo o que eu preciso mudar e o que eu preciso fazer. Isso passa por comportamento. Então, isso é ter autorresponsabilidade. É entender que a vida que você está levando, entendeu? Ela é responsabilidade única e exclusivamente sua. Ah, Beto, mas eu não controlo o que as pessoas fazem comigo. De fato, a gente chama isso de variáveis incontroláveis. Mas eu sempre posso controlar como eu reajo. E aí entra uma regrinha chamada 10-90. 10% é o que acontece. 90% é como eu reajo. A gente tem uma crise que foi startada pelo Covid-19. Só que a crise é 10%. 90% é como eu estou reagindo. Sabe por quê? Porque tem dois tipos de reações agora. Tem gente que está quebrado, falindo, não conseguindo fazer nada, e tem gente que está ganhando dinheiro no meio da crise, não tá? Ou eu estou errado? Então, como a gente costuma dizer aqui no interior, o problema é o rádio ou é a pilha? Entendeu? Então, eu acho que o primeiro passo é eu me entender. É eu olhar e falar assim, cara, né, qual é a minha parcela de responsabilidade nessa desordem toda que eu estou me queixando? Enquanto você não fizer isso, você não consegue enxergar o ponto de virada, porque você não vai conseguir enxergar as oportunidades, tá? Você está preso numa linha de pensamento, no raciocínio que diz, ah, não, não tem jeito, ah, não vai, ah, não dá. E você só vai enxergar isso. Então, enquanto você não mudar o foco, não mudar a lente, não mudar o holofote, você não consegue enxergar nada, você não consegue enxergar a gestão 4.0, você não consegue enxergar nada. Você vai estar preso a uma realidade que você criou. Então, para mim, o ponto de virada foi esse, tá, Jonathan? Da hora. Pô, eu acho que justamente a realização da responsabilidade é o que faz essa virada, né? Mas eu acho que, assim, são vários, se eu posso dizer, na jornada, né? Primeiro, aquele negócio de você pular para empreender. Você só consegue ter essa força a partir do momento que você fala, assumir a responsabilidade das causas e consequências de tudo que você vai fazer, né? Aquele negócio, a partir de agora sou responsável. Então, vou embora, né? Vou pro próximo desafio. E o negócio que eu acho que é com relação a esse desenvolvimento na história, o que acaba acontecendo é que, assim, a gente se esquece que na nossa vida a gente foi aprendendo a lidar com as coisas de maneira diferente, né? Então, com a empresa é a mesma coisa. No começo, primeiro ano, vamos dizer assim, né? Como exemplo, pode ser até os primeiros 3 meses, às vezes, mas no primeiro ano, você está apertando todos os botões para ver qual funciona, né? Está fazendo tudo, né? Tá tentando lá na loucura para ver qual é que é. E você consegue algum resultado, mas não tão bom. No segundo ano, você já começa a ter mais resultado, mas você não aperta mais todos os botões. No terceiro, você começa a querer colocar aquilo sob controle para ter mais noção, mais visão de futuro, mais previsibilidade. No quarto ano é quando você começa já a virar mais adulto com relação aos resultados que acontecem no futuro, né? Então, aquele negócio. Agora, pessoas dependem de você, outras empresas dependem de você, famílias dependem do seu trabalho. Então, eu acho que realmente a palavra é responsabilidade e a questão de como elaborar essa gestão no mundo que a gente tem hoje, até puxando a questão lá do VUCA e tal, eu acho, sinceramente, que a colaboração ela traz uma corresponsabilidade que, além de aliviar o peso, traz novas ideias e, claro, você tem que ter uma grande humildade para você construir algo com outras pessoas que não é a sua ideia, só a sua ideia. Eu vejo que, assim, muitos empresários perdem boas ideias dos seus próprios funcionários esses que se apaixonaram pela empresa, se apaixonaram pelo propósito da empresa, e eles simplesmente não conseguem utilizar essas boas ideias e colocar em prática porque eles não valorizam, né? Porque eles acabaram transformando toda essa responsabilidade naquela autocomiseração, né? E autocomplacência, do tipo, eu sou responsável, então sou eu que faço, porque depois, quando der merda, sou eu que vou pra reta, né? E nesse momento a gente precisa entender que realmente é compartilhar essa questão. Que nem, existe um conceito engraçado que, olha, isso é realmente coisas que não, parte das coisas que não existem muito no mundo. Mas
empresas que têm o seu financeiro inteiro aberto para todos os colaboradores. Cara, o pessoal falaria isso há uns anos, falaria, nossa, que horror, que absurdo. Cara, é uma das melhores coisas para você fazer, é você poder mostrar para as pessoas a realidade e dar para elas a dádiva e o direito de tomar decisão junto com você, tanto para a vida delas, para fazer qualquer outra coisa, quanto para a sua empresa. Então, acho que essa questão do desenvolvimento de como ser responsável e como assumir a responsabilidade sobre as ações e a realidade é o que vai mudando e o que, a cada novo ponto de virada, você acaba desenvolvendo. E no mundo de hoje é cada vez mais social, ou seja, envolve mais pessoas. Respondi aí, Beto? Isso aí? Show. Será que o Beto caiu? Cara, às vezes fico pensando assim, né? Fico vendo o Jonathan falando, cara. Parece que o cara tem 70 anos de idade, né, meu? Vocês não têm essa impressão também? Porra, meu. Brincadeira, viu? E o cara tá assim, tem um conhecimento desse tamanho, assim, falou, pô, esse cara passou 50 anos da vida estudando, sei lá, meu. E ele vem, cara, com uma pegada. Mas eu estudei bastante. Pô, cara, parabéns, viu? Valeu mesmo. Ô, Roberto, Tamo junto. Deixa, acho que até para fechar essa reflexão do ponto da virada, eu vou fazer uma pergunta para vocês, não sei se vocês concordam. E nesse momento, né, onde todo mundo está falando com medo de agir, para mim, o ponto da virada ele começa quando você age. Não existe virada sem ação. Não sei se vocês concordam com isso. Virar chave. Aquele negócio. Você sabe, vai virar a chave ali do disjuntor, aquele rolê assim, pau, e já era, não tem mais volta. Você sabe, tem uma história engraçada nisso, compartilhar com você. Vou compartilhar com vocês essa história que é muito engraçada. Meu pai, ele trabalhou numa empresa com um CMO lá, o cara responsável de marketing, que era um venezuelano alcoólatra, né? E daí, enfim, meu pai foi contratado como CFO desse cara, né, o financeiro desse cara, por quê? Porque ele tinha uma experiência com a mãe dele, que era alcoólatra, né? Então foi aquele negócio, os sócios colocaram meu pai lá porque falaram, velho, esse cara é bom de marketing, mas ele é alcoólatra, então bota o Paul lá para resolver, né? Daí nisso que botaram ele lá, cara, esse cara era, meu pai conta que ele era literalmente um gênio. Tipo, ele era alcoólatra assim, bebia assim, cara, os tubos, mas era um gênio de marketing. E fizeram vários planejamentos estratégicos ali com relação a vendas e tal para a América Latina, que deram certo e tal, etc. E um belo dia esse cara, né, outra hora eu conto todas essas histórias são muito boas, esse cara até chegou a fingir um sequestro pro meu pai, foi a primeira vez que meu pai foi pra Colômbia, né, pra você ter noção como o cara era muito louco, né. Mas, tipo, uma vez ele perguntou pro meu pai, e aí, como eu falo fuck you em português, né? E daí meu pai, foda-se, né? Daí esse cara, o Flávio, né, ele falou, foda-se. Daí meu pai, não é foda-se, é foda-se. Ele, foda-se. Daí, não é foda-se, é foda-se. Foda-se. E daí a gente meio que interpretou para nossa realidade aqui, a gente aderiu ao foda-se, assim. Então tem coisas, às vezes, que você fica muito preciosismo em cima, falando, será? E tal. Nossa, mas isso daqui falta, isso daqui. Eu sempre fui muito perfeccionista nos sistemas e tal que eu fazia. Então eu ficava lá, nunca terminava. Nunca botava para rodar, nunca botava no ar. Eu tenho um sistema que não está no ar até hoje, porque eu tô nessa, sabe? E daí criamos uma cultura do foda-se, que é o quê? Velho, na boa, o que mais você pode fazer, velho? Foda-se, sabe? Tipo, bota pro mundo, assim, e deixa voltar. Até mesmo em software é interessante uma lição nesse sentido, que é o quê? Sistemas que o pessoal tenta desenvolver primeiro para depois lançar, falham. Sistemas que o pessoal entrega para o público, colhe o que o público quer e faz o que o público gostaria, é essa galera que dá certo. Não é o cara que teve a grande ideia, que fez o sistema inteiro e botou no ar. É o cara que colocou uma coisinha no ar, conversou com as pessoas, soube ouvir as pessoas, e daí colocou de novo, e de novo, e de novo. E aí que se torna algo gigante e que contempla muita gente e ajuda muita gente, né? Enfim, só a contribuição do foda-se, mete um foda-se aí, já era. Cara, mas ô Jonathan, é um prazer te ouvir falar, cara. Sinceramente, eu brinco, né? Parece realmente você tem um conhecimento de um cara com muita experiência. Eu sei que isso tem a ver com a tua experiência com teu pai, né? Conheço aí um pouco da tua história.
do convívio com o teu Total. pai, que isso é muito bacana. Aí, tá escutando? Ó, tem que falar pra esse cara aqui, ó. Eu tô ligado. Estudando muito, Mas você né? sabe. Aprendeu muito com meu pai. Vê se esse cara aprende alguma coisa. É isso aí. É show. Que é isso. Pois é, mas você sabe, eu achava que eu que ia aprender mais com meu velho, né? E na verdade foi igual. Eu e ele, a gente, né? Ô, Total. Jonathan. E foi Opa! Não, só para falar, na realidade, assim, não pensa que o Roberto tá te elogiando, não. Ele tá, na realidade, aproveitando o momento para mandar uma mensagem eu saquei. subliminar pro filho Pra dele. dar uma. Eu saquei. Mas eu me tornei mais rígido, eu era muito flexível, eu zoava muito, eu era muito do tipo. Eu era muito fodace antes, né? Demais até às vezes. E meu pai era muito rígido. No final, eu fiquei mais rígido e ele ficou mais flexível, né? Isso é legal, cara. Essa troca é sensacional. Eu gosto de trazer aquela citação que agora eu não me lembro o autor, né? Já passou da hora de lembrar os nomes dos autores, mas é aquele negócio, se eu pude ver mais longe é porque eu estive sobre os ombros de gigantes, né? Então, acho que assim, até mesmo isso é um negócio que eu trago muito para mim. Boa parte das pessoas que transmitiram tanto saber e conhecimento assim, na minha vida para mim, era a galera, cara, na rua, a galera muito simples, saca? E, tipo, eu acho que o grande aprendizado tá nesse negócio do aprender a aprender, é aprender a ouvir de verdade, né? Se ouvir e trazer pro coração o que os outros falam é importante. E ouvir e trazer pro coração o que é lição, né? Não o que é crítica, não o que é sarcasmo, humor negro e tal, etc. Porque às vezes a gente vai trazendo pro coração tudo, a gente sofre. Agora, se a gente vai trazendo aquele drop de sabedoria, sabe aquele momento, você vai lá tomar um café, daí tem uma tiazinha lá que te serve café, te dá um açúcar e fala uma coisa. Às vezes aquela frase, tipo, refaz sua vida, sabe? E às vezes a gente passa batido. Então, eu acho que as pessoas tinham que realmente aproveitar esse negócio de crise e tal, e, né, não seguir o ruído, o barulho, e parar para ouvir, né? Tem um verso do NoFX, uma band punk, que fala, né? Às vezes a voz mais baixa e mais suave que tem é a maior solução. Às vezes não é a galera gritando, a massa geral, falando um monte de coisa. Às vezes é aquela pessoa que só falou uma vez, deu um comentário, e aquilo muda tudo. Então, eu acho que parte do processo de se reinventar e inovar é ouvir, né? Eu acho que é esse o desafio de aprender a fazer isso melhor todos os dias. Então, nesse aprendizado aí, eu acho que vocês estão vivendo bastante juntos aí, né? Exatamente. Show. Betão, quer deixar uma palavrinha para a turma aí, gente? Vamos lá. Cara, ó, eu queria agradecer o Roberto aí pelo convite, agradecer o pessoal que está com a gente até agora, agradecer o Jonathan pelo tempo dele, a gente sabe um monte de coisa que ele tem, o quanto que esse cara é solicitado, e muito obrigado, viu, Jonathan, de coração, por você estar disponibilizando esse tempo para nós, para os MIPers, para todo mundo que está acompanhando a gente aqui. Cara, de tudo que a gente falou, eu queria resumir isso em 2 frases, né? E são 2 frases de um dos maiores treinadores de desenvolvimento pessoal do mundo, que é o Tony Robbins. A primeira dele diz assim, ó, o seu problema é achar que ter problema é um problema, tá? É isso que te trava, é isso que te impede de agir. A gente já falou que o ponto de virada está relacionado com ação. E aí, a segunda frase dele diz o seguinte, né, que são nos momentos de decisão que o seu destino é traçado. E se ele me permite complementar a frase dele, eu diria que são nos momentos de ação que ele é construído. Então, não importa, você muitas vezes não vai saber se você está 100% no caminho certo ou não, mas haja, erre pelo fazer e não pela falta dele, tá bom? Porque, na realidade, não existe certo e errado, existe tentativa e resultado. O resultado é que se transforma em acertei ou errei, mas enquanto você não agir, você não tem nem como saber se você vai errar ou não. Então, acho que essa que é a mensagem, né? Que a gente tenha mais iniciativa e que a gente faça, tá bom? Obrigado pela participação, né, Betão? Valeu mesmo, cara. Foi top. E aí, Jonathan, deixa uma palavrinha pra galera aí também. Cara, seguindo nessa linha, eu acho que trazendo tudo que a gente falou, da questão até mesmo de assumir responsabilidade, né? Questão de gestão 4.0, um mundo que muda muito, até mesmo a questão de lado A e lado B, questão fator ético, né? E cultural de crise. Eu acho que tem uma forma bastante... eu acho que bastante poética de representar isso, que tem uma música do Raul Seixas que chama Se a Rádio Não Toca, né? E ele fala, se a rádio não toca a música que você quer ouvir,
não procurem dançar então aquela velha valsa. Não, é muito simples. É só girar o botão. Então, eu acho que a questão de tomar a ação é literalmente assim, pegar e observar e, né, igual diria o Eduardo Marinho, né, aquele negócio de observar e absorver, né, e a partir daí, realmente, cara, se você não gosta da realidade ou quer ter ação, quer ter protagonismo numa mudança, fazer algo novo, fazer virar, fazer acontecer, é girar o botão, é fazer acontecer, né? Eu acho que nesse sentido é a coisa mais acertada a seguir. Até é engraçado o Beto falar do Tony Robbins, falar dessa frase dos problemas, porque, cara, se não é para ter problema, nem sai de casa, velho, sabe? Tipo, quando a gente vai para qualquer lugar, evento, começa projeto, vai trabalhar, etc., a gente vai porque existe problema. Se não existe problema, a gente não ia, sabe? Então, eu acho que, claro, é importante você se apaixonar também pelos problemas e tal, mas não ficar mastigando eles, né? A gente às vezes fica mascando, igual chiclete, o problema. É realmente olhar com um olhar do tipo, cara, como que eu posso resolver isso? E é nisso que é usar o lado positivo da gambiarra. Como que eu posso fazer, às vezes, uma gambiarra, você consegue superar um obstáculo, um desafio, mas, é claro, tomando cuidado de não manter aquilo lá para sempre meia bomba na sua vida, né? Então, aquele negócio, tudo que é meio não sei, é melhor não fazer, e é melhor você estar fazendo aquilo que você realmente se inspira e que realmente traz para você, evoca em você a melhor pessoa que você é, né? Então, eu acho que empreender traz muito esse redescobrir. E por isso, cara, eu primeiro gostaria, assim, de colocar, cara, pensa com clareza, pensa com calma, ouve e observa, depois pula a piscina, foda-se, vira a chave, sai fazendo e sai aprendendo com isso, porque sem ação, sem trabalho não tem resultado, não tem como medir resultado, você não consegue chegar em lugar nenhum. É aquele negócio, Peter Drucker também, né, que tudo que pode ser medido pode ser gerenciável, né, tipo, é bem essa vibe. E, cara, finalmente eu gostaria, assim, de agradecer, cara, agradecer Beto, Pedro, Pamonha, show de bola, tamo junto. Olha, Beto Ferraz, mais uma vez, cara, pô, sempre um prazer trocar ideia contigo, velho. Prazerzaço ter o seu tempo também comigo, assim. É sempre engrandecedor, enriquecedor trocar ideia contigo. Obrigado pelo seu tempo aí também para estar comigo. Parar assim, vamos bater um papo, demorou? E, claro, cara, queria também agradecer o MIP, né, velho? Porque eu acho que o MIP tem sido uma puta realização da hora de encontrar pessoas que têm uma mentalidade de colaboração e expansão, assim, que é um prazer poder fazer parte, contribuir também, mesmo que com um pouquinho aí na história, né, do MIP. Gente, realmente, ó, parabéns pela iniciativa e pelos trabalhos de sempre, assim, e sempre muito obrigado por poder estar junto com vocês. Foi top demais, meu amigo. Valeu pela parceria. Valeu. E aí, sensacional. Voltando aí na questão, né? Realmente aprendo muito com esse Zé aqui e aprendo muito com vocês aí também. Vocês estão sendo mentores aí para minha vida e agradeço bastante por isso, por essa oportunidade de, desde muito jovem, né, tá podendo ter essa experiência. Obrigado mesmo, gente, de coração, hein? Tamo junto. É isso aí. Pessoal, para encerrar, o ponto de virada da pamonha é esse, está sendo agora. Porque ele não é um ponto, né? O pessoal se engana, acha que é um pontinho assim, pum. Cara, o ponto de virada ele é construído, né? Só que você sabe exatamente o momento, cara, que você ligou o foguete, como diz meu amigo Pedro Chamochumbi, né? Foguete não tem ré, né, cara? Então, ligou, ainda mais o foguetão da pamonha aqui, bicho. Ligou, tá aí, cara. Então, olha, em primeira mão, daqui mais ou menos 15 dias, a gente vai estar fazendo o relançamento do foguete da pamonha, cara. É isso que a gente vai fazer. Com vocês participando da equipe, com outras pessoas participando da equipe. Temos uma equipe de mentores, uma equipe de coaches, uma equipe que faz conteúdo. A gente conseguiu trazer a tecnologia, levar 100% para o online do que a gente tem. E ainda, cara, aquilo que a gente não tinha, a gente conseguiu trazer, né? Então, que são as pessoas. A gente fala de tecnologia, mas são as pessoas, né? Conseguimos montar um time muito foda, um time muito parceiro, e o MIP tem muito a ver com isso, né? A gente construiu isso, eu falo, né, que o MIP e a pamonha estão muito ali na mesma engrenagem, porque uma coisa depende da outra, né? Eu dependo dos MIPers, das pessoas, né, para resolver nossos problemas, para identificar soluções,
para contribuir, para colaborar. Então, uma coisa está muito ligada com a outra. E é legal que nós criamos um grande ecossistema, né? Eu hoje sei que isso evoluiu muito, mas muito, por conta justamente desse momento que a gente está vivendo, né? Se isso evoluiu, cara, fica imaginando quando a gente entrar na retomada mesmo, né? Se hoje a gente está preparado para o 100%, imagine como a gente vai estar preparado, cara, para o presencial, para o humano, para o cafezinho aqui de novo. Cara, a gente está muito mais fortalecido. E quero agradecer vocês, cara, vocês dois, Pedro, vocês que estão vendo a gente, a galera do MIP. Hoje, esse ecossistema, né, se tornou uma grande comunidade. Então, a Pamonha é uma comunidade de aprendizado para o empreendedorismo, cara. Essa é a frase que a gente vai começar a comunicar, né? A Pamonha é uma comunidade de aprendizado para o empreendedorismo. Tem gente que perguntou, o que é? Pô, é uma escola? Beleza, é uma escola, cara. Você pode rotular do jeito que você quiser, mas somos uma comunidade, somos muito mais do que isso. E por que nós conseguimos fazer isso? Porque nós temos vocês. Só por conta disso. Não fui eu, não foi o Pedro, né? A Juliette, cara, que, essa menina é fantástica. Ela constrói todo o conteúdo nosso, conteúdo da Pamonha, cara. Ela faz um trabalho muito, muito fantástico. Então, esse é o nosso ponto de virada, cara. Estaremos juntos numa apresentação, né, como eu disse, daqui a uns 15 dias, mostrando todo o nosso potencial, cara, todo o nosso gás e como nós conseguimos construir esse novo foguete da Pamonha, cara. Então, gratidão, assim, enorme para vocês. Feito? Tamo junto. É isso aí, gente. Tá entregue. Vamos que vamos. É nóis. Galera, muito obrigado mais uma vez, um grande abraço, ótimo final de semana. Quem não conseguiu assistir tudo, vai estar gravado no YouTube, assiste lá também os outros episódios e vamos embora, cara. Vamos fazer o negócio acontecer. Obrigado. Valeu, gente. Abração. Valeu, Beto. Valeu, Pedro. Valeu, Beto. Valeu, gente. Tamo junto. Vamos. É Mais. nóis. Valeu. Até mais. Até.